Fala galera, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas que vocês vão assistir essa videoaula, na verdade esse podcast, né? Bom, estamos vendo triângulo retângulo, lei dos senos, lei dos cossenos. E agora vamos resolver alguns exercícios que envolvem a aplicação do teorema de Pitágoras e das relações métricas no triângulo retângulo, ok? Então vamos para a nossa quarta questão, tendo em vista que já resolvemos a primeira, a segunda e a terceira em sala. Quarta questão. Em um triângulo retângulo ABC, a hipotenusa BC e o cateto AB medem 30 centímetros e 18 centímetros respectivamente. Palavrinha muito importante, tá? Respectivamente significa que BC mede 30 e AB mede 18 e não o contrário, ok? Então nós temos um triângulo retângulo, vamos desenhar ele aqui daquela forma que nós aprendemos, né? Com um ângulo de 90 em cima. Ok? Temos um triângulo ABC, vértices A, B e C. Onde vai ficar esses vértices? Eu posso colocar aqui em qualquer lugar, de forma aleatória? Não, né? A partir do momento que ele diz que a hipotenusa é BC, então obrigatoriamente aqui vai ser B e aqui vai ser C. Logo, o vértice que contém um ângulo de 90 graus vai ser o vértice A. Eu poderia trocar aqui B e C, C e B? Posso, mas o A tem que ser aqui, obrigatoriamente. Ok? Ele diz que traça a altura AH. Então é AH aqui. A altura. Lembrando que a altura forma 90 graus na base. E diz que a hipotenusa BC, que é esse tamanho aqui do triângulo, mede 30 e o cateto AB mede 18, certo? Aí ele quer que você encontre X, que é esse outro cateto, e Y, que é a hipotenusa. Então primeiramente nós vamos fazer o seguinte: eu tenho um cateto e tenho uma hipotenusa, então nós vamos encontrar logo o valor de X aplicando o teorema de Pitágoras. Deixa eu ajeitar esse H aqui, para vocês não pensarem que é um número 4. Pronto, então, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado x, mais o cateto 18 ao quadrado. Ok? 30 ao quadrado é igual a 900, igual a x ao quadrado, mais 18 ao quadrado, que dá 324. Como eu quero achar o x, então eu passo 324 subtraindo 900 menos 324 vai dar 576, certo? E esse número eu vou extrair a raiz quadrada dele, né? Então x vai ser igual a raiz quadrada de 576, que dá 24, ok? Então x, que é o cateto, é igual a 24. Para a gente achar o y, que é a altura, certo? A gente vai usar aquela outra relação. A gente vai usar aquela outra relaçãozinha que diz que a hipotenusa vezes a altura, que é y, é igual ao produto dos catetos. Então, o A é a hipotenusa que mede 30. O y é a altura que a gente quer encontrar. O B é 18 e o C nós acabamos de encontrar que é o x, né? Que é 24. Então, quem é y? 18 vezes 24
dividido por 30. Professor, na hora de uma prova, fazer uma conta dessa, 18 vezes 24 e depois dividir por 30 dá trabalho. Na hora de uma prova, na hora do Enem, como é que a gente faz? Simples. Só fazer simplificação. Simplifica o 18 por 6, que vai dar 3. E simplifica o 30 por 6, que vai dar 5. Repete o 24 aqui, porque o 5 é embaixo. Ok? Então, agora a gente multiplica, né? Não dá mais para simplificar. Então, 3 vezes 24 dá 60 mais 12, né? Dá 72 dividido por 5. Então, esse é o valor da altura. Ok? Passando para a próxima questão. Vamos lá. O perímetro de um triângulo equilátero mede 15 centímetros. Determine a medida da altura desse triângulo. Então vamos lá. Para quem não lembra, um triângulo retângulo é aquele triângulo que tem todos os lados iguais. Então se ele diz que o perímetro de um triângulo equilátero mede 15 centímetros, então significa que cada lado mede 5, porque o perímetro é a soma dos lados. 5 mais 5 mais 5 é igual a 15. Determine a medida da altura desse triângulo. Todos nós sabemos que a altura do triângulo equilátero, a altura ela é mediana, certo? Então ela divide o lado ao meio. O lado que ela encontra na hora que a gente traça, divide ao meio. Então, essa metade aqui é 5 meios. Um minuto, deixa eu melhorar isso aqui. Esse outra metade mede 5 meios. Totalizando, se eu somar os dois, 5. Quando eu traço a altura, aparece pra gente o quê? Um triângulo retângulo. E a questão está pedindo para você encontrar a altura, que é esse H aqui. Então a gente vai fazer o quê? Aplicar o teorema de Pitágoras. Então, como é que vai ficar? Hipotenusa ao quadrado igual a 5 meios ao quadrado mais H ao quadrado. Logo, 25 menos 25 quartos é igual a H ao quadrado, que é o que eu quero encontrar, o valor de H. Tem aluno que vai dividir 25 por 4. Tudo bem, você faça como você quiser. Mas é melhor, em questão de prova, né? No futuro aí, fazer Enem, Olimpíada de Matemática, é melhor você calcular o MMC, certo? E obter em forma de fração. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 25 dá 100, menos 4 dividido por 4 dá 1, vezes 25 dá o próprio 25. Então, a altura ao quadrado é 100 menos 25, que dá 75, dividido por 4. Então, a altura vai ser a raiz quadrada de 75 sobre 4. 75 não tem raiz exata, mas 4 tem, que dá 2. Só que o 75 dá pra gente fatorar e colocar que é 3 vezes 25. Então, H vai ser igual a raiz de 25, que dá 5, raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, a altura do triângulo é esse valor, 5 raiz de 2 sobre 2. Se a questão dissesse, considere raiz de 2 igual a 1,4 aproximadamente, você vinha aqui, no lugar da raiz de 2 você colocava 1,4, multiplicava por 5 e dividia por 2. Mas não é o caso, a questão não pediu, ok? Vamos para a próxima. Na verdade, a próxima está na mesma página.
Então vamos lá. Uma escada medindo 4 metros tem uma de suas extremidades apoiada no topo de um muro. Então vamos lá, fazer o desenho aqui. Aqui o muro. Aí eu vou apoiar a escada nesse muro. Tá aqui a escada. Certo? Já dá para observar que o desenho já nos dá a ideia de um triângulo retângulo, né? Então aqui, ó. Isso aqui já dá a ideia de um triângulo retângulo. Então, a escada medindo 4 metros. Então aqui, ó, o tamanho da escada é 4 metros. Tem uma de suas extremidades apoiada no topo de um muro. E a outra extremidade dista 2,4 metros da base do muro. Está aqui a base do muro. Então, a outra extremidade da escada mede 2,4 metros. Determine a altura. Então, ele quer simplesmente esse valor aqui, ó, H, que é a altura do muro. Aplicação direta do Teorema de Pitágoras. 4 ao quadrado igual a 2,4 ao quadrado mais H ao quadrado. Então aqui fica 16. Aqui você escolhe ou calcular 2,4 ao quadrado ou transformar em fração, certo? E trabalhar com a fração. É melhor com a fração. Mas como na questão anterior eu já trabalhei com a fração, essa aqui nós vamos trabalhar com o decimal. Então aqui vai dar 5,76. Se você multiplicar 2,4 vezes 2,4, então H ao quadrado vai ser 16 menos 5,76. Ok? Que vai dar 10,24. Então a altura vai ser a raiz quadrada de 10,24. Como é que eu calculo a raiz quadrada de um número horroroso desse? Bom, vamos lá. Você faz como se não houvesse vírgula. Vamos pensar no número 1024. Certo? Veja que eu estou considerando o número sem a vírgula. Eu sei que 1024 é 2 elevado a 10. Então, raiz quadrada de 2 elevado a 10 é igual a 2 elevado a quinta, que dá quanto? 32. Então, como eu tenho que considerar a vírgula, então vai ser 3,2. Certo? Se você multiplicar 3,2 vezes 3,2, vai dar 10,24. Ok? Vamos para a próxima. Aqui ela é bem interessante. Presta atenção. Num trapézio retângulo, as bases medem 16 e 4 centímetros respectivamente. Para quem não lembra o que é um trapézio, estudaram no ensino fundamental, é uma figura que tem dois lados paralelos. É um quadrilátero que só possui dois lados paralelos, ok? Para ele ser retângulo, um dos lados será a altura, que é o caso desse trapézio aqui. Esse é um trapézio retângulo, onde eu tenho dois lados paralelos, dois lados não paralelos, onde um desses lados não paralelos é a altura. Então eu chamo aqui de H. H de altura. Ele diz que as bases medem 16 e 4. Perceba que aqui eu tenho uma base menor e aqui eu tenho uma base maior. Então logo, por lógica, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 16. Ok? O maior lado não paralelo mede 13. Ó. Então o maior lado não paralelo é esse, ó, 13. Qual é o perímetro do trapézio? Bom, ele quer que você calcule o perímetro do trapézio. Perímetro é a soma dos lados. Para quem não lembra, eu vou escrever aqui.
perímetro, que é igual a 2P, que é igual soma dos lados. Não pode esquecer isso, tá? Então eu quero achar o H para eu poder somar tudo e dar a resposta da questão, que é o perímetro. Então nós temos que usar a estratégia seguinte. Perceba que essa altura aqui, eu posso traçar ela de várias maneiras aqui, ó. Deixa eu fazer de outra cor, de verde. Eu tenho essa altura, mas se eu traçar uma altura aqui, ó, vai ser o mesmo valor H, certo? De infinitas maneiras eu posso traçar a altura aqui, ok? De tal forma, para a gente poder calcular, eu vou traçar essa altura exatamente a partir desse ponto aqui, até chegar lá, formando o nosso triângulo retângulo aqui, ó. Tá vendo? Esse nosso triângulo retângulo. E sabendo que essa partezinha aqui mede, olha que a minha altura acaba bem aqui. Tá aqui meu H, ó. Sabendo que essa partezinha mede 4, então essa parte daqui para cá vai ser 16, que é o total, menos 4, que dá 12. Logo, eu aplico o teorema de Pitágoras, 13 ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais H ao quadrado. Então, 13 ao quadrado dá 169. 12 ao quadrado dá 144. Ok? Então, H ao quadrado vai ser 169 menos 144. 169 menos 144 dá exatamente 25. Assim, a raiz quadrada de 25 vai ser 5. Então, H é igual a 5. Mas a questão está querendo valor de H? Não. A questão está querendo o perímetro, que é o 2P. Então, é só somar 16 mais 13 mais 4 mais 5. Então, 2P é igual a 16 mais 4, 20. 20 mais 13, 33. 33 mais 5 dá 38. Então, essa é a resposta da questão. Ok? Vamos para a próxima questão. Determine a diagonal de um quadrado que tem 15 centímetros de lado. Teorema de Pitágoras de novo. Lembrar que um quadrado possui todos... Opa! Lembrar que um quadrado possui todos os lados iguais, ok? Então, se o lado mede 15, então aqui, ó, 15, 15, 15, 15. Lembrar que todos os ângulos internos mede 90 graus e que a diagonal é só traçar esse segmento de reta aqui. 15, 15, chamamos de x. Logo, x ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Isso, professor, não sei quanto é 15 ao quadrado. Você sabia que nessa questão não precisa saber o valor? Mas é muito fácil calcular, né? 15 vezes 15. Mas aqui, como são dois números iguais, a gente só precisa fazer o seguinte. 15 ao quadrado mais 15 ao quadrado dá 2 vezes 15 ao quadrado. Então aqui vai ser raiz quadrada de 2 vezes 15
ao quadrado, certo? Então x vai ser igual a raiz de 2 vezes a raiz de 15 ao quadrado. A raiz de 2 eu repito, mas raiz de 15 ao quadrado é esse 2 com a raiz. Então sobra o 15 vezes raiz de 2. Então esse é o valor da diagonal do quadrado, ok? Lembrando que todas as questões que a gente fez até agora, as questões estão dando a unidade de medida, né? Centímetro, metro, e eu não estou colocando, certo? Mas tem que colocar, tá bom? Então aqui, eu não coloquei nas outras, mas vou colocar nessa, tá? Ó, aqui eu tenho que colocar o seguinte: 15 raiz de 2 centímetros. Por quê? Porque a questão dá a unidade de medida aqui, ó. Centímetros, ok? Para a próxima. Essa aqui diz o seguinte: qual a área de um triângulo equilátero que tem 32 centímetros de lado? Teve uma questão aqui anterior que eu falei do triângulo equilátero. Eu falei que ele tem todos os lados iguais, mas esqueci de falar uma coisa. De falar não, de relembrar, né? Porque vocês já estudaram isso. Além de todos os lados trinta e dois e 32, todos os internos também são iguais a 60 graus, ok? Aqui tem várias maneiras de calcular a área desse triângulo, mas eu vou aplicar com a lei dos senos, né, que a gente já estudou. Lei dos... Oh, desculpa, não é lei de seno. Usa o seno, mas não é lei de seno. É a área do triângulo usando o seno, né? Trigonometria, que é lado de B, lado, seno do ângulo formado dividido por 2. Então, é só pegar 32 vezes o outro lado, que é 32, vezes o seno, de 60 dividido por 2. Então, 32 vezes 32 dá 1024, que é o caso daquela nossa questão lá, né? 2 elevado a 10. Então, dá 1024 vezes o seno de 60, que é raiz de 3, sobre 2. Tudo isso dividido por 2, que vai dar 1024 raiz de 3 sobre 4, ok? 1024 dividido por 4 dá 256 raiz de 3 centímetros quadrados, ok? Essa
é a área desse triângulo. Centímetros quadrados porque é área, tá? Comprimento é centímetros, área centímetros quadrados e volume centímetros cúbicos. É isso. Até a próxima. Assistam e qualquer dúvida podem ir nas minhas redes sociais.